Malaquias 3, do 13 até o 16, tá? O texto diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. As promessas desse texto, querido, nós vamos deixar para o domingo, tá? Eu vou trabalhar exatamente essas promessas. Hoje, eu quero finalizar essa queixa do povo em relação a Deus, tá? Mas antes vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome, nós bendizemos a ti, nós damos graças porque estamos na tua presença, Senhor. Meu Deus, eu sei que no mundo, Pai, corrido como é o nosso, Senhor, agitado como é o nosso, parar para estar na tua presença, Senhor, e ouvir a tua palavra, Senhor, é um privilégio muito grande, Jesus, é um privilégio muito grande. Poucas pessoas, Pai, se dão ao luxo de pararem diante do Senhor para ouvirem a sua palavra, para serem ministrados pelo Senhor. E talvez seja esse o motivo, Senhor, meu Deus, de nós termos uma igreja, Senhor, que a despeito de sermos uma multidão tão grande no nosso país, nós não tenhamos, Pai, conseguido impactar a nossa nação, Senhor, gerar frutos, transformações que venham, Senhor, meu Deus, Pai, a alcançar a sociedade como um todo. O que nós precisamos, Pai, é da Tua palavra implantada no nosso coração, como nós temos ministrado nas células, Senhor, que de fato a palavra alcance o nosso coração e que ela nos transforme de dentro para fora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Na célula ontem, querido, eu estava ministrando a célula Manaim e falando com eles, né, a respeito dessa questão da necessidade que nós temos de conhecer a palavra, da gente viver à luz daquilo que está escrito. E eu estava mostrando para eles assim o porquê que a religiosidade hoje ela é muito frágil. E é muito frágil, irmãos. Você vê aqui e acolá algum movimento, sabe, mas no geral, quando você vai olhar esses movimentos, vocês vão perceber que são movimentos muito regados a luzes, a iluminação, a um louvor de boa qualidade, a ambientes preparados para isso, mas você não vai ver de maneira prática esse poder que o Evangelho diz ter. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Eu acredito, irmãos, que parte disso se dá por uma coisa simples. Eu fiz lá com eles uma estatística bem simples. A gente pega assim, uma semana ela tem se eu não me engano, 168 horas uma semana. São 24 horas por dia, 24 vezes 7. Acho que dá isso mesmo, né? 168. Agora imagine comigo, querido. Nós temos 168 horas por semana. Se você pegar a nossa relação com Deus, a nossa vida com Deus, e olha que eu estou sendo generoso, vou ser muito generoso aqui, assim como eu fui na célula ontem. Pense comigo, nós temos 3 cultos durante a semana, incluindo a célula. Nós temos o culto de domingo, 2 horas. Nós temos o culto de terça, 2 horas. E nós temos a célula, que não chega a 2 horas, é 1 hora de célula, tá? Então, se você pegar aí, nós temos 5 horas aí. Aí, pense comigo, sendo generoso como eu fui ontem com o pessoal na célula, imagine que você gaste, de segunda a sexta, meia hora por dia de oração. Todo dia, meia hora. E imagine que você também gaste meia hora de leitura bíblica. Isso aqui, eu sei que isso aqui é quase que utópico, tá, gente? Pouquíssimas pessoas na igreja conseguem desfrutar desse tipo de vida espiritual, de gastar meia hora de leitura bíblica, meia hora de oração por dia, todo dia. Mas vamos lá, vamos dizer que essa é a realidade da igreja. Então, eu tenho 5 horas de culto, tá bom? E eu vou ter 2 horas e meia de oração, 2 horas e meia de leitura bíblica, dá mais 5 horas. Então eu tenho 10 horas por semana
que eu consagro a Deus. Isso levando em consideração que todo mundo participa dos 3 cultos semanais, domingo, da quarta e da célula, e levando em consideração que todo mundo gaste meia hora de oração de segunda a sexta e meia hora de leitura bíblica de segunda a sexta. Então nós temos aí 10 horas na somatória geral. Agora pegue as 168 horas, diminua de 10 e você fica ainda com 158 horas por semana. Você consegue perceber? O que nós temos para dar ao Senhor por semana é o que? Menos, 5% do nosso tempo. Todo o restante, eu sei, você tem que dormir, você tem que trabalhar, tudo. Mas pense, querido, de 168 horas que você tem na semana, você dedica 10. Se você fizer isso que eu disse aqui, eu garanto a vocês que 80%, 90% da igreja não vive isso que eu estou colocando aqui para vocês. Tá? É simples, olha o culto de terça-feira, a quantidade de pessoas. Tá? Olhe no domingo, o culto que dá mais gente na igreja são as células, tá? Que é 1 hora só de duração. Então nós não temos, a nossa espiritualidade é muito pobre, irmãos. E não é só aqui, é em todo lugar. Em todo lugar. Em qualquer igreja que você vá, é assim. É raro você achar uma igreja onde as pessoas vivam intensamente para Deus. Porque se vivesse intensamente para Deus, isso seria refletido na sociedade. Você olha para a realidade do país hoje, nós somos um país gigantesco, sabe? 210 milhões de pessoas. Dessas 210 milhões de pessoas, 50 milhões, 60 milhões dizem ser evangélicos. Mas nós não temos impacto na sociedade. Grupos minoritários fazem muito mais barulho, conseguem muito mais coisas na sociedade do que a igreja evangélica como um todo. Então, assim, eu percebo, querido, veja, isso não é um juízo, irmãos, não é uma crítica, é só uma constatação, é só você olhar para a realidade e ver isso, entendeu? É muito fácil de se observar. Não há uma diferença, não há... Sabe uma coisa que sempre me vem à mente, assim, que me choca bastante? Paulo e o seu grupinho ali, eles viraram um mundo de perna para o ar. Ele e a sua equipe ministerial, umas 10 pessoas ali, eu não sei quantas pessoas tinha, mas pelo menos umas 10 pessoas deveria ter na equipe dele. Eles, sozinhos, viraram o mundo de perna para o ar. Onde eles chegavam, o impacto era um negócio catastrófico, entende? Mas nós somos hoje, dizem que nós somos 40%. Irmão, se nós somos 40% da população evangélica, e o Brasil tem 210 milhões de pessoas, você imagina a quantas aí? Beirando aí as 100 milhões de evangélicos no Brasil. Eu não tenho isso não, mas vamos lá, que tenha 70 milhões de evangélicos no Brasil hoje. Só os evangélicos elegeriam o presidente do país. Sabiam disso? O Lula se elegeu com 50 e 60 milhões, 60%, não sei, 60 milhões. Só os evangélicos elegeriam o presidente do país. Mas nós não temos força. Primeiro porque os evangélicos são divididos. Vivem se matando entre si, brigando, criticando um ao outro. Cada um querendo puxar a sardinha para o seu lado, dizendo que a sua religião é a melhor, a sua igreja é a melhor, só ela é a certa, e aí fica nessa confusão toda. Por que eu estou colocando tudo isso? Porque nós precisamos, querido, que a palavra seja implantada no nosso coração. Nós precisamos que a palavra alcance o nosso coração e ela promova a vontade de Deus em nós. Jesus disse, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Osés vai dizer, o meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. E aí você vai encontrar um monte de outros textos onde há essa referência. O salmista vai dizer, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. O Senhor disse lá para Josué, né, medita de dia e noite, ensina o povo e faz tudo lá, porque se você fizer isso, eu vou abençoar vocês, ninguém vai conseguir deter vocês. Tudo condicionado a viver a palavra, a praticar a palavra. Mas você não encontra isso. A gente está vivendo uma realidade que é estranha, irmãos. Nós vivemos um engano, e tudo isso para te mostrar que a gente vive uma espécie de engano espiritual. Nós não vivenciamos a palavra como nós deveríamos vivenciar, nós não obedecemos como nós deveríamos obedecer, e por causa disso, querido, nós não temos o poder que nós deveríamos ter.
Nós temos muito barulho, fazemos muito barulho, mas poder de verdade, não há tanto sinal assim, querido. Não. A igreja brasileira é uma igreja barulhenta, é uma igreja movida a marketing, sabe? Nós fazemos muito marketing. Olha aí os legendários, olha o barulho que esse povo está fazendo, entendeu? O marketing que é feito em cima disso. Mas você não vai ver o poder. É aquele poder que dura um mês depois que você chega do evento, aí depois disso some esse poder e você volta para a sua mesma vida de antes e aquela coisa toda. É típico dos encontros que aconteceram muito no Brasil há uns... Ainda acontece, mas houve uma febre há uns anos atrás, entende? A pessoa vai lá, passa 3 dias sendo ministrado, volta na igreja, dá aquele testemunho poderoso, a igreja dá glória a Deus, se alegra, mas aquele cara que deu um testemunho ali, 2 semanas depois voltou para o pecado de novo. E aí ele precisa de um outro encontro para poder de novo. É um negócio meio estranho, irmãos. Por quê? Porque falta a palavra ser implantada no nosso coração. Mas vamos voltar para cá, querido. Olhe para esse povo, irmãos. O povo está criticando a Deus, não apontando exatamente o dedo para Deus e criticando, mas falando entre eles, sabe? Falando entre eles. E a primeira crítica que esse povo está aqui falando contra o Senhor é que é inútil servir a Deus. Nós trabalhamos isso na semana passada. É inútil servir a Deus. E eu explorei isso aqui, querido, de maneira bem interessante, tá? A ideia de que é inútil servir a Deus. Aqui nós temos um caso aqui, mas eu coloquei aqui algumas situações em que a pessoa é levada a pensar que é inútil, né? Eu disse, quando acontece injustiça aparente, quando existem as expectativas frustradas, também quando há sofrimento pessoal, a influência cultural pode levar a isso, falta de respostas imediatas também podem levar a essa percepção de que é inútil servir a Deus. A hipocrisia religiosa no nosso meio também leva a isso. Então eu citei algumas questões aqui, tá bom? A segunda questão que eu coloquei aqui é que não vale a pena obedecer a Deus e andar de luto diante dele. O versículo aqui vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Nós também exploramos essa questão bastante, tá? Foi feita aqui uma pergunta, né? Como é possível alguém, mesmo vivendo em desobediência parcial ou até mesmo em pecado, acreditar que está de fato obedecendo ao Senhor? Aí eu falei do auto-engano, tá? Falei da obediência seletiva ou da obediência parcial. Coloquei aqui consciência cauterizada, coloquei algumas questões. Hoje eu vou dar sequência, querido, para a gente finalizar essa parte aqui, tá bom? A outra queixa aqui, a outra crítica é: os soberbos é que são felizes. Olha o versículo 15. A ideia é: nós estamos fazendo a obra do Senhor, nós estamos obedecendo ao Senhor, mas não há uma recompensa para isso, não há esforço, não há uma recompensa em servir ao Senhor. Os nossos sacrifícios, o nosso serviço, nada disso está adiantando. Então, por causa disso, eles dizem: os soberbos e arrogantes é que são felizes. Versículo 15. De agora em diante, chamaremos de abençoados os arrogantes ou os soberbos. Então eles estão dizendo aqui: felizes são aqueles que são soberbos, tá? Essa é uma questão interessante, irmãos. É um povo que se diz povo de Deus, frustrado com Deus, porque eles não estão tendo retorno. Irmãos, só a ideia de você servir a Deus pensando no que você vai ganhar em troca já é um absurdo completo, entendeu? Porque nós não deveríamos servir a Deus pensando naquilo que a gente vai ganhar. Isso não é vida cristã, querido. Porque, na verdade, o maior presente, a maior bênção que um filho de Deus poderia ter, ele já recebeu ela, e recebeu de graça, no caso, que é a salvação, entende? Mas esses homens estão aqui, esse povo está aqui. Ele diz: nós estamos obedecendo ao Senhor, nós estamos andando de luto diante do Senhor, manifestando arrependimento, ainda que essa manifestação fosse apenas exterior, tá bom? Eles vestiam pano de saco, eles colocavam terra na cabeça, andavam curvados, dizendo que estavam arrependidos, mas o coração distante do Senhor. Então eles pensam: nós estamos servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, mas não há uma recompensa. E porque Deus não está nos recompensando, bom, agora nós vamos adotar a seguinte filosofia: nós não vamos considerar abençoado aqueles que servem ao Senhor, nós vamos considerar abençoado aqueles que são arrogantes, aqueles que são soberbos, os ímpios. Esse nós vamos considerar abençoado. É isso que esse povo está dizendo, querido. E
Irmãos, há uma coisa interessante. Eu vou ler aqui o Salmo 73, a partir do versículo 1, e eu vou ler alguns versículos, porque há algo interessante nesse texto aqui, muito semelhante à acusação desse povo contra Deus, tá? Olha só, o texto diz assim: certamente é verdade que Deus é bom para Israel, para as pessoas que têm coração bom. Ele sabe disso. Asaf, que está escreveu esse salmo, é uma oração, na verdade. Eu sei que Deus é bom para Israel, eu sei que Deus é bom para aqueles que têm coração puro. Ele está entre aqueles que têm um coração puro. Mas ele vai dizer: quanto a mim, quase tropecei e caí. E por que foi, irmãos? Ele vai dizer: olha, por pouco não abandonei o caminho certo, por pouco eu não me desviei. Mas o que aconteceu, na verdade? Aí ele vai explicar: eu tive inveja dos orgulhosos, vendo o sucesso e a felicidade desses maus. Percebe? Um homem de Deus, um adorador, vou usar a expressão do Nani Azevedo, um adorador por excelência, mas que está frustrado com a sua vida espiritual, frustrado com Deus, triste, porque ele olha para os ímpios, para aquelas pessoas que não manifestam nenhum tipo de temor a Deus, e eles vivem uma vida de sucesso e de felicidade. Aí ele vai descrever essas pessoas, sabe? Ele vai dizer: para eles a vida é tranquila e sem preocupações. Eles têm boa saúde e estão sempre fortes. Eles não precisam se cansar, nem passam pelos problemas e aflições dos outros homens. Por isso, exibem seu orgulho como se fosse um colar. E a violência lhes serve como uma roupa que cobre o seu corpo. Por causa da sua riqueza, seus olhos desejam tudo que seus corações imaginam. São perversos por natureza. E aqui ele está descrevendo esses homens, sabe? Eles são perversos, eles são ímpios, na verdade, são soberbos. Conversam com muito orgulho sobre as suas maldades e mentiras. Fazem ameaças contra o próprio Deus e as suas calúnias se espalham por toda a terra. Por isso, o povo confuso. Por que confuso? Porque eles estão olhando para homens ímpios, perversos, e que estão desfrutando de sucesso, de prosperidade, de felicidade, quando eles aprenderam que Deus honra o seu servo fiel, Deus o abençoa. Mas aí ele olha para alguns, talvez para o próprio Asaf, né? E olha para a vida de Asaf e diz: mas como é que pode? Asaf está vivendo dessa forma, enquanto que os ímpios estão vivendo bem, prosperando. Então o povo confuso procura a orientação com esses homens e aceita tudo que eles lhes dizem, como se fosse água pura da fonte. Olha, se alguém sabe o segredo da vida, deve ser essas pessoas. Vai, olha para a vida dele, olha para o dinheiro, olha para a fama, olha para o sucesso. Então, se a gente tem que aprender alguma coisa, em vez de ir para um azar da vida, para um homem de Deus da vida, a gente vai para esses homens que sabem o caminho das pedras, entende? É um texto bem interessante, irmãos. Eu já preguei sobre isso aqui. Ele chega ao ponto, irmãos, de quase perder a fé. Olha o que ele vai dizer, do versículo 13, olha: será que foi à toa que eu me esforcei para manter o coração puro e ter as mãos limpas de pecado? Ele está fazendo o mesmo questionamento que essas pessoas aqui da época de Malaquias estão fazendo. Só que há uma diferença entre Asaf e as pessoas aqui no Salmo, no livro de Malaquias. O Asaf, de fato, era um homem de Deus, sabe? E que ele estava afligido por uma situação que estava além da compreensão dele. Ele não entendia, ele não conseguia entender. Na verdade, querido, faz parte da cultura judaica a ideia de que riqueza é sinônimo da bênção de Deus, do favor de Deus. É porque Deus está alegre com a pessoa, que ele abençoa, que ele faz ela prosperar. Do outro lado, aquele que está passando por lutas, é só você olhar para a história de Jó. Um homem rico que de repente perdeu tudo, inclusive a própria saúde, entende? Os amigos chegam, eles ficam 7 dias impactados com a situação de Jó. Até que quando eles abrem a boca, eles vão, não tem como. Eles começam ali meio sem graça, sem querer constranger o amigo, mas no final das contas eles olham: a situação está assim porque você está em pecado. Os teus filhos morreram porque estavam em pecados. O que era essa concepção que havia entre eles, querido? Lembra lá de Jesus, quando o jovem rico lá: Senhor, o que eu faço para herdar a salvação? Faz isso, faz aquilo, eu já faço tudo isso, o que tem que fazer mais? Você quer realmente viver isso? Então, vende tudo que tem, né? Dá aos pobres e me segue. Aí o texto diz que ele baixa a cabeça e sai
ali de mansinho, constrangido. E Jesus disse uma coisa que chocou os discípulos. O que ele disse? É mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E a pergunta do discípulo é muito interessante. Senhor, se é assim, então quem vai ser salvo? Por que a pergunta, querido? Porque o rico, supostamente, era alguém que era abençoado por Deus. Se um rico, que tem na riqueza o sinal do favor de Deus, não vai ser salvo, e um pobre? Era essa a situação, irmãos. Asaf não compreendia o que estava acontecendo. Agora, você quer ver uma coisa interessante, irmãos? Foi só ele compreender que ele mudou radicalmente de postura. Olha o versículo 16, ainda Salmo 73, versículo 16. Mas realmente é muito difícil entender esse fato, o sucesso de pessoas que desprezam a Deus. Então, um dia, quando eu estava no templo de Deus, entendi o triste destino reservado para os maus. Sabe o que está acontecendo aqui? Ele teve uma revelação. E Deus mostrou para Asaf que, a despeito da riqueza daquelas pessoas ímpias, o fim da vida delas o destino delas era um destino de condenação. Quando Asaf compreendeu isso, irmãos, aí, irmãos, a atitude dele muda radicalmente. Sabe o que ele vai dizer lá no finalzinho? Versículo 25 e 26. Quem mais, depois, olha, ele estava em crise, ele quase desviou, porque ele estava olhando o sucesso e a riqueza dos ímpios, e ele não entendia isso. Ele começou a ser questionado. O que adianta eu me guardar e viver uma vida de santidade e querer agradar ao Senhor, se eu estou passando por tudo isso e aquelas pessoas que são ímpios estão vivendo bem? Então ele vai para o templo, e quando ele está no templo, o Senhor dá a ele uma revelação e mostra o final, o destino dessas pessoas ímpias. Quando ele compreende isso, tem todo um discurso aqui, mas olha a parte final desse discurso de Asaf. Ele diz assim: quem mais tenho eu no céu, senão o Senhor? E aqui na terra, o que mais eu desejo é a sua presença. Agora escute, querido, um homem com a sua mentalidade completamente transformada por causa da revelação que ele teve, do entendimento que ele teve. Ele diz: minha saúde pode acabar, meu coração fraquejar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança eterna. Você percebe? Toda aquela confusão se desfez. Todo aquele drama vivido por ele acabou porque ele teve o entendimento da palavra, ou teve uma revelação do Senhor. Coisa que não acontece com essas pessoas aqui no livro de Malaquias. E essa é a diferença, queridos, entre Asaf e essas pessoas que estão dizendo aqui, que chegaram à conclusão de que são os ímpios que desfrutam de verdadeira felicidade. Interessante isso, Deus. Interessante, sabe? Agora vamos aqui. A outra coisa que eles estão dizendo aqui é: os que praticam o mal prosperam. Vejam, é interessante, olha, de agora em diante nós chamaremos de abençoados arrogantes. Mas por que é que eles chegaram a essa conclusão de que os arrogantes é que são abençoados? Por que eles agora vão chamar os arrogantes, os ímpios, de abençoados? Pelo que está escrito aqui, versículo 15 ainda, a parte final. Pois os que praticam o mal enriquecem. É por isso. Eles estão olhando para a vida. E eles estão olhando para as nações vizinhas. E algumas delas, nações ímpias, que não temem a Deus de forma alguma, mas a despeito da sua impiedade, são nações ricas. Enquanto que eles, veja, querido, aqui há um problema muito grave nessa questão aqui, sabe? Porque esse povo, na sua maioria, eles são ímpios. Ainda que povo de Deus, mas ímpios. Ainda que tendo o templo e o culto e os sacrifícios, estão distantes do Senhor, sabe? Olha só, irmãos, aqui nós temos uma coisa interessante. É bom que a gente entenda isso. É um fato muito bem documentado nas Escrituras, o fato de que a riqueza dos ímpios não só é uma realidade, mas ela tem afligido muitos homens de Deus ao longo da história, inclusive nas próprias Escrituras. Eu citei aqui o exemplo de Asaf, mas ele não é o único, na verdade, sabe? Você vai encontrar, por exemplo, em Jeremias, eu li isso ontem à noite, né? Deixa eu ler com vocês. Jeremias também foi muito afligido com isso. Jeremias capítulo 12, a partir do versículo 1 diz assim: olha, meu Deus, o Senhor sempre age com justiça quando eu levo algum problema à sua presença. Agora, eu quero fazer uma queixa. Por que as pessoas más e desonestas sobem na vida e ficam ricas? Porque os falsos e pecadores vivem felizes e tranquilos.
O Senhor planta essa gente, ela cria raízes e enriquece. Seus lucros aumentam a cada dia. Eles dizem, graças a Deus, mas é tudo da boca para fora. No fundo do coração, não dão importância ao Senhor. Mas veja o que acontece comigo. Pobre e desprezado. Você percebe? Ele vai comparar a sua realidade com a realidade que ele está vendo ao seu redor. O Senhor conhece bem o meu coração. Sabe como eu o amo. Ó Deus, leve embora esse povo como ovelhas indo para o matadouro. Dê a eles o terrível castigo. Jeremias está aqui sofrendo, porque ele é um homem de Deus, que foi chamado, e o Senhor o chamou ali, desde o ventre da mãe, literalmente, chamou ele ainda adolescente para pregar o evangelho, para pronunciar a palavra profética do Senhor. E, no entanto, querido, tudo que ele teve foi desprezo, perseguição, tentativa de assassinato, sabe? Rejeição por parte da sua própria família por causa da mensagem. Então ele olha para a sua própria vida, para a sua dedicação ao Senhor, e tudo que ele tem é sofrimento, é perseguição, é dor, na verdade, enquanto que as pessoas que são, novamente, povo de Deus, sim, mais ímpios. E quanto mais ímpios, parece que são mais ricos. E Jeremias está chocado com isso. O livro de Abacuque também vai trazer a mesma perspectiva, irmãos. Eu já li esse texto aqui, sabe? Neemias chega a dizer o seguinte, olha, o que manda é o dinheiro dado por fora e a desonestidade. Ele está reclamando aqui, é outro profeta, falando de uma outra época de Israel. É interessante, né? Israel é o povo de Deus, mas pense num povozinho pervertido, irmão. Pense num povo ímpio. É uma coisa impressionante. Olha o que Abacuque diz. Ó Senhor, quanto tempo ainda eu vou ter de pedir ajuda antes do Senhor me escutar? Eu grito ao Senhor, mas grito em vão. Eu não recebo resposta. Socorro, assassinato. É o meu grito, mas ninguém aparece para socorrer. Será que eu tenho de assistir todo esse pecado e toda essa tristeza à minha volta para sempre? Para qualquer lugar que eu olhe, existe violência e chantagem. Homens dão a vida por uma discussão e uma briga. A lei não é cumprida, nem nos tribunais se faz justiça, pois os perversos são muito mais numerosos que os justos. O que manda é o dinheiro dado por fora. Você está dizendo que quem comanda ali naquela nação são as pessoas que subornam os juízes, que matam e que exploram as pessoas. Ele está criticando exatamente isso. Homens ímpios que estão no poder e com muito dinheiro, enquanto que pessoas pobres, temente a Deus, estão clamando e por misericórdia, e parece não haver resposta da parte do Senhor, sabe? Isso é um dilema muito antigo, irmãos. É um dilema muito antigo. E não tem como, não é só um dilema antigo, irmãos. É também um dilema muito atual. Gente, hoje, eu peguei um texto, é um comentário do Hernandes Dias Lopes a respeito de Malaquias 3 aqui, e ele traz uma citação antiga de 2006. Escute isso aqui. Ele diz assim, olha, as pessoas trabalham com honestidade, muitas vezes sofrem, as pessoas que trabalham com honestidade muitas vezes sofrem, enquanto aquelas que subornam e corrompem crescem. Estamos assistindo com tristeza a vergonhosa ladroagem dos recursos públicos desmascaradas nas comissões parlamentares de inquérito que investigam a compra de voto de parlamentares e outras formas de corrupção daqueles que se encostam no poder como sanguessugas famintas. Ele tem um vocabulário bem interessante, você vai estranhar um pouquinho agora. Ele diz assim, olha, esses Dráculas sangue sedentos em vez de trabalharem para a construção de um país justo e próspero, usam todo tipo de esperteza para assaltar o povo e arrancar-lhe da alma a última réstia de esperança. Mas a prosperidade do ímpio não é um sinal de segurança nem de felicidade. Um dia a casa do ímpio desabará sobre a sua própria cabeça. Aquilo que ele fez em oculto será proclamado dos eirados, do alto do monte dos telejornais e revistas. A prosperidade do ímpio não é um sinal do agrado de Deus, nem mesmo do aplauso dos homens. O Hernandes Dias Lopes está colocando aqui, querido, e está falando exatamente dessa questão desse dilema que muitos crentes vivem por causa da prosperidade dos ímpios, né? Ele está citando aqui o mensalão que aconteceu em 2005. Ele escreveu o comentário de Malaquias em 2006. Então ele está olhando para as notícias da televisão enquanto escreve o comentário, tá bom?
O mensalão, irmãos, foi um esquema de compra de apoio político do Congresso Nacional que ocorreu durante o governo do Lula, o primeiro governo do Lula, no caso, tá? Entre 2003 e 2005, e que foi revelado em 2005. Esse esquema movimentou aí entre 100 e 150 milhões de reais. A ideia era que o partido, para ter as votações, a maioria nas votações na Câmara, comprava ou bancava os deputados daquela época, sabe? Por isso o mensalão era dado todo mês uma certa quantia para os deputados votarem de acordo com a agenda do PT. Aí, quando eu vi isso, eu digo, rapaz, deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui. E eu fui dar uma olhada, querido, nos escândalos do governo do PT, Dilma e Lula. E, irmão, é interessante. Eu peguei aqui só os maiores, tá bom? Porque senão a gente vai gastar muito tempo só falando de escândalo. Em 2005 foi o mensalão, que movimentou aí entre 100 a 150 milhões, tá? Em 2006, nós temos aqui um escândalo e uma operação da polícia chamada Operação Sanguessuga. Essa operação desviava dinheiro da saúde, tá? Era compra superfaturada de ambulâncias. Essa operação, ela movimentou cerca de 110 milhões de reais. Dinheiro público desviado para uma quadrilha que estava no poder, querido. Há mais de 70 parlamentares envolvidos, gente do Congresso, gente de todo tipo, sabe? No governo Dilma, apareceu o Petrolão, a famosa operação da Lava Jato. Queridos, essa operação da Lava Jato, de acordo com auditorias e investigações, elas tiraram, em parte do dinheiro público, quase 100 bilhões de reais. É muito dinheiro, irmãos. Diretores da Petrobras, porque aqui era a Petrobras, sabe? Executivos de grandes empreiteiras como Odebrecht, OAS, esse povo todo aí, doleiros, políticos, partidos, de tudo quanto é espécie, sabe? Envolvida nesses... Nós acompanhamos isso aqui na televisão, aqui, isso foi transmitido praticamente ao vivo, tudo. Depois teve a Operação Zelote, em 2015, desviou 19 bilhões em fraudes fiscais. São escândalos. E essas pessoas, querido, todas elas hoje estão bem. Algumas foram presas. Nós temos hoje um caso, para mim o caso mais absurdo de todos, né? Não vou nem citar o do Lula, que é presidente da República, mas nós temos Sérgio Cabral, lá no Rio de Janeiro. O cara foi condenado a quase 400 anos de prisão. Confessou todos os crimes e hoje o cara é simplesmente um blogueiro que dá conselho para a população brasileira. Lá do alto do seu apartamento num bairro nobre do Rio de Janeiro, entendeu? De boa, tranquilo. Todos os condenados nessas operações, principalmente da Lava Jato, todos soltos e todos eles envolvidos com o poder público de novo. Vivendo vidas tranquilas, com muito dinheiro no bolso. A justiça não faz caso, né? Descondenou praticamente todo mundo e eles estão aí, homens ímpios, vivendo bem, desfrutando do melhor que o dinheiro público pode oferecer. Sabe, essas coisas são ruins, porque a gente vai vendo essas coisas e, irmãos, a gente tem que ser muito crente para não ir para diante de Deus e reclamar, Senhor, por quê, Senhor? Eu li agora recentemente a Janja, ou a Esbanja, como o pessoal chama. Irmãos, a mulher pega um avião presidencial e ela vai para a Rússia, só ela e mais uns 4 pessoas com ela, num avião, numa viagem de 200 mil reais do nosso dinheiro. Os ministros da Suprema Corte viajam de avião da FAB, sozinhos. Os ministros vão para suas cidades de avião da FAB. Enquanto isso, você desculpa a expressão, o pobre está cada vez mais lascado, entendeu? Com juros, comendo tudo aquilo que nós produzimos. 60% do que você ganha hoje é dado para o governo. Todas as pessoas envolvidas nesses escândalos, eu fiquei falando, José Genuíno, condenado, hoje é presidente do BNDES. Os irmãos lá, os irmãos Batista, Wesley e Joel Batista, que tinham sido condenados a devolver não sei quantos bilhões, foram descondenados
liberaram das multas que tinha que devolver, do que devolver, e estão hoje a pleno vapor negociando com o governo. Irmãos, é um negócio assim chocante. Esse povo não tem razão de reclamar porque eles estão vivendo distante do Senhor, mas é difícil um crente antenado, porque a maior parte das pessoas hoje, a boa parte dos crentes hoje não se ligam nessa coisa, né? Não quer nem saber do que está acontecendo no Brasil, não sabe por que está sofrendo hoje. Porque, querido, o brasileiro está sofrendo, sabe? A situação que nós vivemos hoje no Brasil é uma situação triste, lamentável. O salário não consegue mais bancar as despesas que bancava há 2 anos atrás. Os juros, na época do Bolsonaro, estavam em 2%. Hoje já estão em 14% a taxa Selic. 14%. 14,75%, né? Você perdeu, querido, está perdendo o teu dinheiro. Você continua ganhando salários de remirrado, né? E do que ganha, o governo consome quase tudo, leva quase tudo. Você vai no supermercado com R$100, você volta de lá com nada. Não dá para mais nada. Nada. Entende? Nós estamos vivendo uma situação como essa. Enquanto o pobre, trabalhador, honesto, está sofrendo, essas pessoas estão literalmente nadando no dinheiro, desfrutando do bom e do melhor, comendo do bom e do melhor, viajando para onde quer. É um negócio delicado, irmãos, é um negócio complicado. Eu não sei se, às vezes eu acho que a ignorância é uma bênção, sabia? Porque pelo menos não te deixa revoltado, indignado, coração fica. Mas a única coisa que me vem é um sentimento de indignação quando você percebe o que acontece no nosso país. Escute, em 2027, se nada for feito, o Brasil quebra. E não sou eu que estou dizendo. Se nada for feito, em 2027, o Brasil simplesmente quebra. Não importa quem assuma a presidência em janeiro de 2027, o Brasil quebra, se não mudar nada. Essa é a realidade que nós temos hoje no Brasil. Pelo menos nós não estamos dizendo aqui que, Senhor, nós estamos aqui passando por luta, enquanto a gente sabe, conhece a realidade, mas continua firme, querido, porque como eu vou pregar no domingo, querido, no meio desse povo aqui que está criticando a Deus, que está murmurando e tudo, que está dizendo que é inútil servir a Deus, que não adianta obedecer os mandamentos de Deus, que vai ter por abençoados os arrogantes, entendeu? No meio deles há um remanescente que estão ali falando entre si, se apoiando mutuamente, se animando mutuamente, e o Senhor está de olho nessas pessoas. E o que Deus diz a respeito dessas pessoas é um negócio simplesmente fantástico, sabe? Que a gente vai explorar no domingo. Então, a nossa atitude, querido, nós devemos nos indignar, até para que haja algum tipo de mudança, a população precisa de uma certa indignação, entendeu? Mas nós não podemos, por causa dessas coisas, por mais absurdas que elas sejam, nós não podemos ir para diante de Deus e começar a reclamar, dizendo que o Senhor é injusto, que o Senhor está permitindo isso. É só lembrar da palavra que Deus deu para Asaf. O destino deles não é nada bom, sabe? E por mais que eu passe por lutas aqui, querido, o que me aguarda na eternidade, irmãos, não se compara. Por isso que Paulo vai dizer que o sofrimento daqui não pode se comparar de forma alguma com aquilo que nos aguarda na eternidade, sabe? Voltando para o nosso texto, para finalizar esse texto, os que praticam o mal tentam a Deus e nada acontece com eles. Olha o versículo 15 mais uma vez. Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. É essa a conclusão, a constatação que esse povo chegou. Nós não queremos mais servir a Deus. Nós estamos cansados de servir a Deus, porque não adianta servir a Deus, porque não há uma recompensa por servir a Deus. Todo o nosso esforço, isso era mentira, mas todo o nosso esforço não deu em nada. Então, por causa disso, nós vamos considerar felizes os arrogantes. Nós vamos achar que aqueles que são ímpios é que são de certo, na verdade. Tá? Veja, irmãos, o povo aqui observa que aqueles que abertamente desafiam a Deus e praticam o mal, não apenas prosperam materialmente, mas também parecem impunes, mesmo quando tentam ao Senhor. Tentar ao Senhor aqui é basicamente desafiar a justiça de Deus, a paciência de Deus, tá bom? Essa era aqui, querido, a suposta crise de fé que esse povo tinha. Era uma discrepância entre a teologia da retribuição e a realidade que eles observavam.
essa teologia da retribuição tem a ideia de que obediência leva a bênçãos e desobediência a maldições. Essa é a ideia da teologia da retribuição, tá? Então eles estão olhando essa discordância, essa desconexão, tá? Na cabeça deles. Eles estão servindo a Deus. Eu falei sobre isso semana passada, bastante, no domingo, tá? Eles estão servindo a Deus, mas não estão havendo um retorno na vida deles. Enquanto que eles olham para a realidade ao seu redor e eles encontram nações ímpias que estão vivendo bem. Eu vou lidar com isso aqui, querido. Essa teologia da retribuição é bom que a gente considere ela, tá bom? Porque, irmãos, você vai encontrar na Bíblia homens de Deus que foram atormentados por esse tipo de teologia, sabe? Asaf, aqui, Jeremias, Abacuque, que eu já citei para vocês. Mas, veja, mesmo que essa não fosse a situação desse povo, a gente precisa considerar aqui o que é dito. Essa teologia da retribuição, ela diz que ele vai receber bênção, vai ser abençoado. Os desobedientes, eles serão amaldiçoados, tá? Então vamos lá. A ideia é, primeiro que a desobediência sempre leva a castigo de maldições. Escute, engraçado porque isso aqui é aquilo que a gente chama de uma meia-verdade, tá? A desobediência sempre leva a castigo de maldições. Por que é uma meia-verdade? Eu vou explicar agora, tá bom? No que diz respeito que a desobediência sempre leva a maldição, isso é verdade. A desobediência sempre terá como resultado final castigo de maldições, a não ser que haja arrependimento. O problema dessa maneira de pensar é que as consequências, no geral, parecem demorar e isso dá a impressão de que Deus não está vendo o pecado ou, se está vendo, ele não está fazendo caso dele. Era exatamente essa a acusação aqui desse povo. Olha, queridos, esse é um fato interessante, tratado nas Escrituras. Em Eclesiastes 8:11, o sábio diz assim: pelo fato de Deus não castigar imediatamente os pecadores, o coração do homem pensa que não há problema em fazer o mal. Essa é uma coisa que é muito interessante, irmãos. E há um problema entre nós em compreender isso. A gente olha para essas pessoas que eu citei aqui, por exemplo, né? Essas pessoas envolvidas nesses escândalos que desviaram bilhões. Eu nem falei do escândalo do INSS, que está acontecendo agora. As estimativas é de que a quantia ultrapassará os 200 bilhões de reais. Golpe, irmãos. Golpe na classe mais, eu vou chamar de delicada que nós temos na nossa sociedade. É aquele senhorzinho que trabalhou a vida inteira, irmãos, para conseguir uma aposentadoria de um salário, e esses infelizes, desculpa a expressão, querido, mas esses malditos têm coragem de meter a mão no salário, irmãos, de um aposentado, querido. É um negócio assim tão revoltante, sabe? Dá uma indignação tão grande. Eu li de uma senhora, apareceu ela dando uma entrevista lá com o filho, 40 empréstimos no nome dela. Consegue imaginar? 40 empréstimos. Eles fazem o empréstimo, quando chega na metade, eles vão lá e refinanciam o empréstimo. É muita covardia nisso. É muita falta de coração, sabe? É uma coisa assim, não é só uma insensibilidade, é maligno, irmãos. É maligno, é perverso um negócio desse. O cara ter coragem de roubar, querido, de um aposentado. Meu Deus. Você olha para essas pessoas e muitas delas estão aí saudáveis, comprando carros caríssimos, apartamentos em países aí, sabe, viajando de férias com a família, enquanto que o velhinho lá está pagando para esses infelizes fazerem isso. Ai, se a pessoa não se indigna com um negócio desse, não fica indignada, eu não sei mais o que tem dentro dela, sabe? É revoltante quando a gente fala sobre isso. Mas veja, aparentemente nada está acontecendo com essas pessoas. Elas continuam com saúde, elas continuam desfrutando do dinheiro desonesto, roubado que tem, tá? Estão vivendo aí com esse dinheiro. Todos esses envolvidos nesses escândalos aí do governo aí do PT aí, nesses últimos, sei lá, 20 e poucos anos, todos eles, sem exceção, todos eles estão inseridos em algum cargo no governo. Todos. Na direção de alguma empresa, de alguma indústria, sabe? Então, todo mundo lá, todo mundo ganhando rios de dinheiro. Bem, de saúde, família bem,
filhos das melhores escolas do país, com direito aos melhores médicos e hospitais, aos melhores tratamentos. É um negócio impressionante, irmãos. Olha o que o sábio diz: pelo fato de Deus não castigar imediatamente os pecadores, o coração do homem pensa que não há problema em fazer o mal. Porque Deus não pune imediatamente o pecador, a gente acha que Deus não está olhando e observando isso. Deus não está levando em consideração. O Paulo vai dizer a mesma coisa em Romanos 2:4. Ele diz assim: olha, será que você não compreende quão paciente ele está sendo com você? Ou não se incomoda com isso? Não ver que ele tem esperado todo esse tempo sem castigá-lo, a fim de dar tempo para que abandone o pecado? Sua bondade tem a finalidade de levá-lo ao arrependimento. Olha que coisa interessante. Paulo aqui dá uma perspectiva diferente. Ele diz que Deus não pune o pecador na hora do pecado, porque ele é bom. Então ele dá tempo ao homem para que o homem se arrependa do seu pecado. Ele não quer punir. Ele quer que haja uma mudança, que haja uma transformação. É lógico, não havendo isso, essa pessoa vai ter que lidar com a justiça de Deus, com a justiça divina. Então aqui, querido, escute, irmãos, o pecado sempre produzirá morte. Isso é fato, tá? Ezequiel diz lá no capítulo 18, né? A alma que pecar, essa morrerá. Entretanto, querido, isso não significa que pessoas vivendo em pecado não desfrutem de prosperidade, de bem-estar e mais ainda, do louvor das pessoas. Você vai encontrar homens ímpios vivendo bem. Você vai encontrar homens ímpios com a família abençoada. Até, aparentemente, homens ímpios que são exaltados pelo povo. O problema, querido, é que eu preciso manter em mente o tempo todo a mesma mentalidade de Asaf. Eles estão desfrutando disso hoje. E mais aqui, nós como cristãos, a gente não deve orar para que vá para o inferno. A nossa oração é que se converta, na verdade, entendeu? Mas Asaf teve uma revelação. Salmo 73:17, ele diz: então um dia, quando eu estava no templo de Deus, entendi o triste destino reservado para os maus. Se esses homens não se arrependerem dos seus pecados, eles vão para o inferno e vão pagar diante de Deus por todos os pecados, como não só o roubo, mas por todos os pecados cometidos. E não só esses homens ímpios, mas o pobre que também está vivendo no pecado, se não se arrepender, vai ter o mesmo destino. Isso é um ensino da palavra de Deus. Então essa ideia, querido, de que a desobediência sempre leva à maldição, ela é verdade. Só que isso pode nos enganar, porque essas pessoas podem viver um tempo bem prolongado de bênção e de prosperidade. Foi o que o salmista escreveu lá no Salmo 73, foi o que Jeremias escreveu no seu texto, entendeu? É o que nós temos visto no nosso dia a dia, na realidade do nosso país. A segunda questão lá, dessa teologia que nós estamos tratando aqui, é que a obediência sempre leva à bênção. Irmãos, por mais que seja verdadeiro, que o Senhor prometa, como prometeu em Malaquias 3, do 10 ao 12 ali, bênçãos extraordinárias aos que obedecerem ao mandamento, sabe? Isso não significa que os verdadeiros filhos de Deus nunca passem por lutas e crises. Esse é um outro equívoco. E talvez, na verdade, nós temos um livro todinho na Bíblia só para lidar com isso, né, que é o livro de Jó. Um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, literalmente. Um homem quem Deus se alegra, Deus está tão orgulhoso de Jó, que ele chama o diabo para dizer: olha, não tem ninguém como ele, sabe? Ninguém que me ame como ele, ninguém que me tema como ele, na verdade. Entretanto, a despeito de ser um homem de Deus, viveu lutas que, irmãos, são indescritíveis. Essa ideia, querido, de que os filhos de Deus nunca passem por lutas e crises, ela levada ao extremo, ela tem causado muito sofrimento ao povo de Deus. Eu só lembro isso, quando eu estava com tuberculose. Eu passei mal, irmãos, passei mal. O Alex me levou para a Imperatriz quase morto, sabe, morto, uma reação que eu tive alérgica à medicação que eu estava tomando. Foram praticamente 10 meses de um sofrimento diário, querido, diário. E as pessoas olhando para mim diziam para minha esposa, para mim ninguém nunca disse nada, mas para minha esposa diziam: será que teu marido não está em pecado? Um justo, querido, sofre,
Na verdade, irmãos, eu desafio você a olhar nas Escrituras e me apontar um justo que não tenha sofrido. Olhe para a Bíblia, irmãos. Pense em Abraão, pense em Davi, pense em Pedro, Paulo, João, esses homens todos. Pense em Jesus. Não há. Pense em José. E eu poderia recapitular aqui tantos e tantos homens de Deus que sofreram coisas inimagináveis, exatamente porque eram fiéis ao Senhor. É verdade, querido, que a obediência traz bênção sobre nós, mas isso não significa que a gente não passe por lutas, que a gente não passe por provas. Nós estamos estudando exatamente isso, irmãos, nas nossas células. Eu vou terminar essa reflexão lendo, mais uma vez aqui, que a gente já leu tanto nas células, Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 2, quando ele diz assim, olha, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Aí ele vai dizer, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Alegrar-se quando passarmos por provações. Essa é a orientação bíblica, é a orientação de Deus para nós. Eu sei, querido, eu sei, por experiência própria, várias e várias experiências próprias na minha vida, de que é muito difícil você se alegrar em meio às provações. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Quando você olha para a situação e que você não encontra saída, sabe, que você não sabe o que fazer, e você já orou ao Senhor, e já clamou ao Senhor, e já pediu ao Senhor, em alguns casos, por anos a fios, e parece não haver nenhuma resposta. Irmãos, você tem que ser muito homem de Deus, muito mulher de Deus, para manter-se firme na presença do Senhor e não titubear na sua fé, sabe? Queridos, eu sei, o conselho aqui é excepcional, e a razão pela qual Tiago diz isso aqui é que ele sabe que a provação vai provocar algumas coisas em nós. A tribulação vai causar em mim um amadurecimento na minha fé. A tribulação vai causar em mim um fortalecimento da minha fé. A tribulação ela vai lapidar o meu caráter, porque é no meio do fogo, da prova, que o meu caráter é trabalhado. Mas, irmãos, passar por isso é difícil, é difícil. É dolorido, é dolorido. Eu não sei se eu falo essas coisas, se vocês entendem o que eu falo. Eu não sei se vocês sabem o que é ir para diante de Deus todos os dias, durante anos a fios, buscando do Senhor uma resposta, uma solução para uma situação, e não haver resposta, entende? E não haver resposta. Eu passei uma época na minha vida, mas uma tribulação na minha vida que durou anos, irmãos, durou aí por baixo uns 6 anos. Prova, que eu não dizia Deus, eu quase morri nesse período. Eu estava um dia em casa tão angustiado, ansioso, buscando ao Senhor. A minha esposa morava em Imperatriz, minha esposa tinha saído para trabalhar, e eu estava em casa porque eu trabalhava por conta própria, né? Então eu estava em casa ainda orando ao Senhor numa rede ali, e de repente ali, sabe, você já viu o movimento da catraca, né? Quando ela trava, eu estava ali orando ao Senhor, e de repente eu senti um formigamento nos 2 braços, e eu senti como se tivesse alguma coisa estivesse movimentando, uma catraca movimentando, de repente ela para. Quando eu senti aquilo, eu digo, eita, tchau mundo, vou partir agora. Foi um medo, irmão, sabe? Provação, querido, provação. Orei durante mais de 6 anos. E quanto mais a gente orava, pior ficava. Não vou dizer mais pior não, mas a vontade de dizer mais pior ficava, sabe? Foi muito ruim, irmãos, muito ruim. Até que um dia, assim, de repente, Deus veio e gente, mas o agir de Deus é um negócio tão sobrenatural, querido, tão excepcional. Assim, do dia para a noite. Eu estava em casa um dia, minha esposa recebe um telefonema, e era alguém querendo falar com ela, a gente vai para lá, e dessa viagem que a gente foi ver essa pessoa, aí no domingo seguinte a gente estava indo para a Praia Norte, e ali ela já foi, acertou já, um mês depois, sei lá, uma semana depois, a gente estava pegando o carro, botando tudo dentro do carro, vindo para a Praia Norte, e de repente Deus mudou a nossa vida assim radicalmente, irmãos, radicalmente.
Foi aqueles 6 anos de sofrimento desapareceram assim num piscar de olhos. Deus veio e pá, abriu as portas. Eu só tenho uma coisa para dizer para você e para mim mesmo, sabe? Que eu também estou passando por lutas. Se você permanecer fiel, querido, diante do Senhor, não importa quanto tempo isso demore, mas vai chegar um momento em que Deus vai falar assim, ó, e acabou aquele sofrimento. Sabe uma coisa? Quando passa isso, a gente pensa, nunca mais, Senhor, porque eu titubeei demais quando eu estava passando por isso, sabe? Eu sofri muito, irmãos. Eu pedi a prova do Senhor, eu lembro de estar orando, eu vi um documentário a respeito de um país desses aí, onde o sinal do agir de Deus era chuva. Quando o povo pedia pelo sinal, Deus enviava chuva. E eu assisti aquele documentário e eu me enchi de fé e eu fui orar, Senhor, se o Senhor realmente quer falar comigo, se o Senhor vai mudar essa situação, me dê um sinal. Irmãos, quando eu terminei de orar, chuva, eu digo... Só que a chuva veio, irmãos, e da chuva até Deus mudar, querido. Demorou demais, querido, demorou demais, sabe? Eu só digo uma coisa a vocês, querido. Nós precisamos confiar no Senhor. Eu só posso dizer isso a vocês. Confie, ore, não deixe de orar, irmãos. A desistência na oração é uma entrega, é um atestado de entrega. Eu não acredito mais. Quando a gente crê, a gente ora. Nem que a gente vá para diante de Deus e diga, Senhor, tá difícil, eu estou com dificuldade de acreditar, mas eu sei que o Senhor pode. Eu gosto de recorrer para as Escrituras, irmãos, e lembrar os atos de Deus ao longo das Escrituras, e dizer assim, eu sei que tu és o mesmo Deus, eu sei que o Senhor tem o poder para fazer, e na hora que o Senhor quiser, o Senhor faz. Eu sei. Eu passei isso na minha vida pessoal, eu passei isso na minha vida como pastor aqui, quando eu comecei a igrejinha. Anos, 6. Novamente, esses 6 é um negócio que eu gosto de 6, 7 anos trabalhando, irmãos, e nada, sabe? Não é que não havia conversões. A Kairos que está por aí, ela é 2 vezes maior do que a Kairos que está aqui dentro hoje, sabe? É muito grande, irmãos. A quantidade de pessoas que já foram alcançadas pela Kairos e que estão fora hoje. Eu publiquei aquela foto lá, grande, por isso, sabe? Muitos daqueles irmãos não estão mais por aqui, foram embora, na verdade, tudo. Mas, queridos, a gente orava e buscava, e clamava, e parecia que nada ia acontecer. Até que, de repente, nós começamos um trabalho com célula, e assim, de novo, pá, o Senhor começou a abrir as portas e começou a chegar gente se converter, e gente se converter. É por isso, querido, que a gente vai orar agora. E eu gostaria muito que você, se tem dúvidas quanto à agir de Deus, que você deixe essas dúvidas de lado, ore. Nós temos orado por um avivamento, irmãos. Nós temos clamado por um avivamento. E eu creio que Deus vai fazer isso na nossa vida, sabe? Eu creio que Deus vai nos visitar de novo, como Ele fez há pouco tempo atrás, sabe? E que Ele vai ser favorável outra vez, e que Ele vai de novo fazer isso aqui para nós, e nós vamos experimentar de novo um tempo de favor, um tempo de abundância, de salvação de vidas. Agora, tudo que eu peço a vocês é que vocês não desistam de orar. Não se entreguem ao cansaço, querido. Não se entreguem ao desânimo. Permaneça fiel ao Senhor.